Bem, primeiro eu queria falar do INSS, né? Todo mundo conhece o INSS, mas o INSS, na nossa concepção, a sigla, ela significa isso nunca será suficiente, tá? A gente sabe que a gente já está num caminho para uma crise do INSS, porque não sei se vocês sabem, assim, o INSS, ele, né, quem paga o INSS são jovens que estão no mercado de trabalho, né? E as pessoas que estão se aposentando recebem, né, esse valor. Só que antigamente, tudo bem, as pessoas tinham muitos filhos, pessoas, né, a nossa sociedade era jovem, né, as pessoas, tinha muita gente no mercado de trabalho, sustentava bem, né, o programa, né, a previdência do INSS. Porém, agora a gente tem uma inversão aí, né, uma inversão onde o INSS, onde as pessoas estão tendo menos filhos e as pessoas estão envelhecendo mais. Então, o que acontece? Tem menos gente contribuindo, né, e mais gente recebendo. Uma hora a conta não vai fechar, né? Então, já vemos aí várias reformas aí sendo faladas, mas nunca realmente efetivadas. Mas a gente vê que já é um programa ruim, né? Porque o salário é pequeno. A gente tem um teto aí de 7.500, que nunca ninguém consegue se aposentar com um teto. É raro a gente ver. Mas a gente já vê aí algumas transições acontecendo até que vai chegar uma crise geral. Então, para que a gente, né, para que nossos filhos não vivam isso, tudo é bom. E que a gente também ainda tem tempo para programar uma previdência privada, uma aposentadoria, né, que não precisa ser só através da previdência privada, mas uma aposentadoria. A gente tem outros meios, né, de fazer isso sozinhos, né, sem depender do governo. Mas para quem puder, gente, contribua com o INSS, pelo menos no salário mínimo. Isso você vai estar ajudando o sistema, tá? Que ele não quebre para as pessoas humildes, as pessoas que precisam realmente desse benefício, né? Então, contribua pelo menos com o mínimo, quem puder aí, né, contribuir. Então, quais são as outras opções? O que a gente pode fazer para que a gente não caia, né, nesse sistema e que tenha dificuldade aí na nossa vida lá na frente? Então, primeiro plano que a gente vem à cabeça é o plano de previdência privada, que é aquela siglazinha PGBL e VGBL. Às vezes as pessoas ficam bem confusas com a diferença dos dois, e por que existe um, que existe o outro, enfim. A previdência privada foi criada para complementar a previdência, né, pública. Mas quando ela foi criada de uma forma muito ruim, era péssimo. Os bancos, eles cobravam taxas altíssimas para a previdência. E as pessoas, os gerentes dos bancos, os funcionários do banco eram pressionados para vender daquela previdência, e eles vendiam como se fosse investimento comum. Então isso fez com que a previdência se tornasse um patinho feio do mercado financeiro, né? Porque era ruim realmente. A SUSEP, que é o órgão que faz a fiscalização das previdências privadas, ele privavam as previdências, por exemplo, de fazer alguns fundos, né, colocar investimentos melhores lá. Então era muito engessado, então era tudo ruim, e acabou, né, que as pessoas começaram a desconfiar muito, né, na previdência privada. Então, com o tempo, isso foi, né, mudando, a consciência foi chegando, e quando começou a vir as fintechs, né, as corretoras independentes, como a XP, a BTG, Ora, Guide, enfim, essas corretoras começaram a vir, entrar no mercado como um todo, sair só daquela parte de ações e entrar no mercado como um todo. O que eles fizeram? Eles vieram e começaram a mudar as regras da Previdência. Tiraram taxas, cortaram qualquer tipo de taxa para você ingressar na Previdência, começaram a colocar fundos melhores dentro da Previdência, né, os investimentos melhores dentro da Previdência, e começou a ficar mais interessante. Paralelamente a isso, o governo criou uma tabela também de imposto de renda regressivo para a previdência privada também, onde você começa pagando 35%, muito alto, né? Mas a cada 2 anos ela vai caindo
5% até chegar 10% em 10 anos. Então, hoje a previdência privada, ele é o investimento que tem menor imposto de renda do mercado, tá? Então, isso já é uma grande vantagem, né, tributária aí para a previdência. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que agora existe muitos benefícios para se começar a investir na previdência, tá? No longo prazo, tá? No longo prazo, porque no curto prazo ela continua sendo um produto ruim, tá? Os benefícios dela só são realmente bons se você investir no longo prazo. No curto prazo continua sendo ruim, porque a tributação dela é alta no curto prazo, mas é baixa no longo prazo. Então, para quem tem um tempo aí de 10 anos, para começar a construir aí um plano, é uma excelente forma. E aí a gente tem 2 tipos de previdência, que é o PGBL e o VGBL. O PGBL, gente, só é interessante para quem usa o benefício fiscal do seu imposto de renda. O que é isso? Sabe aquelas pessoas que têm muito imposto retido na fonte, que tem pouco imposto para pagar e precisa de algo para poder reduzir esse custo? Então, o PGBL, ele tem esse benefício. Então, se você se enquadra nisso e se faz a sua declaração de imposto de renda completa, é muito interessante que você invista pelo menos 12%, pelo menos não, no máximo, mais do que isso não vale a pena. 12% da sua renda tributável, tá? Então, toda aquela renda que gera imposto, invista 12% no PGBL, tá? Só 12%. Por quê, Luiz? Porque o PGBL, ele é só você só está postergando o pagamento desse imposto, que hoje, se você pagar hoje é 27,5% lá na sua declaração do imposto de renda, para pagar daqui 10 anos 10%. Lembra que eu falei que só vale a pena se você ficar mais de 10 anos, e se você ficar na tabela regressiva você vai chegar a 10%. Então lá na frente, esse imposto que você pagaria aqui 27,5%, você vai pagar 10%. Só que você vai pagar em cima do montante total, do tudo que você colocou e não só sobre o rendimento. Então só é vantajoso para quem usar o benefício, tá? Para quem não usa o benefício, não vai fazer o PGBL, vai fazer o VGBL. Aí o VGBL para quem é? Para todo mundo. E para quem já investiu os 12% no PGBL e quer ainda complementar, né? E criar uma previdência maior, tá? Então, nós vamos falar aqui do VGBL, porque o VGBL nada mais é que um fundo de investimento, né? Um fundo de investimento que você investe lá no banco, só que dentro da Previdência. E aí que vem a vantagem. Por que é uma vantagem? Porque na hora que você investe dentro da Previdência, você não tem a incidência de imposto de renda em tempos, como o fundo de investimento. O fundo, quando você investe, você tem um imposto a cada 6 meses. O banco vai lá, retém, isso chama come cotas, que é feito no último dia de maio e no último dia de novembro. O come cotas vai lá e tira 15% de imposto dos seus rendimentos e já manda lá para o governo, manda lá para onde tem que mandar, tá? No caso da Previdência, não tem isso. Então, você está ganhando ali juros sobre juros, juros sobre juros. E essa conta no longo prazo é mágica. É mágica. Quem quiser, eu tenho também um simulador, né, que você pode simular a sua renda que você quer e você vai visualizar ali, né, esse efeito juros sobre juros. Você vai ver que, poxa, nossa, se eu investir isso daqui em 10 anos, e 5 anos é X, em 10 anos quase triplica, em 15 é 5 vezes mais. Então esse efeito juros sobre juros é muito bom, é mágico mesmo, tá? Então quem tá aqui na live e quiser que eu mande esse simulador, só depois me manda no direct que eu mando, tá? Manda no direct o e-mail que eu mando esse simulador, é bem legal você ter a noção disso. Então vamos lá. Então vocês vão fazer o VGBL. Dentro do VGBL tem todo tipo de investimento, todo tipo de fundo, tá? Então, os mesmos fundos
que tem fora da Previdência, tem dentro da Previdência, com essa vantagem. E uma outra vantagem qual que é? Vamos supor que você colocar no fundo super conservador, pós-fixado. Ontem eu falei, né, sobre investir em Tesouro Selic, que acompanha os juros, tal. Quem não assistiu, tá gravado lá na minha bio, pode, ou no meu feed, pode ir lá assistir. Mas eu falei disso daí. Então, por exemplo, e o mercado agora tá mudando, né? Tá começando a cair taxa de juros. Então, o que vai ser interessante? Colocar em algo pré-fixado, algo multimercado, enfim, outro tipo de investimento. O que é legal dentro da Previdência? Você não precisa resgatar, né? Igual o fundo de investimento, para você mudar ele, como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que resgatar e começar tudo de novo. Pagar o imposto e começar do zero de novo. Quando você está dentro da Previdência, você não precisa fazer isso. Quando você está dentro da Previdência, você pode fazer uma portabilidade interna e mudar o fundo, sem ter que resgatar, ou seja, sem ter que pagar imposto. Isso aí é outra grande vantagem que está dentro da Previdência, tá? Outra vantagem da Previdência, ela serve como um instrumento de sucessão patrimonial, tá? Então, se veja muitas pessoas me procurar, eu quero fazer uma hold, quero isso, gente, hold é caro. Fazer uma hold não é barato, só serve para quem tem muito patrimônio, quem compra muita coisa, muito patrimônio, fazendeiro, fazenda, carro, imóveis, tal, aí tudo bem. Mas para quem não está dentro desse contexto, não vale a pena fazer uma hold, né, cara? E a Previdência, ela pode servir como instrumento de sucessão patrimonial. O que é isso, Heloísa, sucessão patrimonial? Eu quero deixar um dinheiro pro meu filho, eu quero que meu filho, se acontecer algo comigo, né, meu filho receba esse dinheiro. Então, o dinheiro que está dentro da Previdência, você coloca lá o seu beneficiário que você quer que receba. Caso aconteça alguma coisa com você, seu beneficiário vai receber sem inventário, sem nada. Tem imposto, tá? Mas inventário não entra, porque todo mundo sabe que inventário demora, enfim. Então, ela tem também algo parecido com um seguro de vida. Então, quando você tem um seguro de vida, por exemplo, você sempre deve ter uma previdência do lado. E não ter aquele seguro, por exemplo, resgatável. Eu vou fazer uma live só sobre seguro, para vocês verem como é ruim aquele seguro resgatável. Ele é caro, ele não serve para nada, só serve para você achar que vai ter algum dinheiro se não usar o seguro. Mas seguro foi feito, não é para não usar mesmo, não. Então, é muito mais barato você fazer um seguro e uma previdência do lado. Porque essa previdência, ela vai fazer o papel de seguro, tá? No longo prazo também. Então, à medida que você, né, a sua previdência for subindo, a sua necessidade de seguro vai caindo, porque ela faz um papel ela faz um papel de seguro também, tá? Então, é muito, muito importante você terem isso em mente. Isso é economia de dinheiro. Então, o seguro resgatável, ele é caro, muito caro, tá? E não posso falar? Não vale a pena, tá? Outra coisa muito bacana de uma previdência privada, um benefício muito grande. Você pode mudar da instituição que você está para uma outra instituição, fazendo uma portabilidade externa. Então, lembra que eu falei que tem a portabilidade interna e troca de fundo. Você pode fazer uma portabilidade externa, tá? O que é portabilidade externa? Você está lá no bancão, que ainda é ruim, tá? Que a Previdência ainda não é boa, você olhou, nossa, não está rendendo mais do que a Selic, né? Porque tem que olhar se está rendendo mais que a Selic. Não estou tendo uma boa gestão, eu vou mudar para outro que vai me dar uma gestão melhor. Você pode fazer isso sem resgatar também. Isso também é uma grande vantagem. Então, se você já tem, avalie se está bom, tá? Olhem se está bom, se o fundo está interessante, se realmente está investido no fundo que está bom para o momento, porque no mercado financeiro não tem como deixar sua carteira estática a vida inteira, porque a nossa economia muda o tempo todo. Pra vocês terem ideia, antes da pandemia, os nossos juros ao ano era 2%. Hoje é 13,25%. Olha como mudou. Então, naquela época, as pessoas estavam investindo em algo mais arrojado. Agora, as pessoas estão mais conservadoras, porque o juros está muito mais baixo, ou muito mais alto agora, e se ela não fizer nada, ela já ganha 13,25%, tá? Então, revejam as previdências. E quem não tem, que quer começar um plano de previdência, comece. Busque um bom VGBL, um bom fundo, analisem.
tá? Quando eu fizer a live sobre fundos de investimento, vai servir para escolher bons fundos também dentro da Previdência. Então, hoje em dia, tem muito investimento bom dentro da Previdência, que vai desde renda fixa, do mais conservador, até fundo de ações, que investem em ações, tá? Do mais arrojado. Aí tem para todos os perfis. E você pode fazer essas mudanças em tempos em tempos. Então, é o primeiro produto que eu indicaria para começar, inclusive, a montar para você começar a montar uma carteira de investimento, tá? De previdência. Outra coisa que eu gosto de falar é que as pessoas me perguntam muito, mas aí lá na frente eu transformo em renda? Como é que é? Hoje em dia não vale a pena mais transformar a previdência em renda. Não vale a pena. Por quê? Porque no momento em que você transforma em renda, existe uma expectativa de vida, né? Antigamente, a expectativa de vida era bem mais baixa, né? As pessoas morriam com 70 anos, 75. Hoje em dia, as pessoas estão morrendo com 100. Então, o que acontece? A previdência, né, a gente chama de tábua atuarial. Então, quando falarem isso, é o quê? Nada mais é do que a expectativa de venda, a expectativa de vida das pessoas. Como ela aumentou, a tábua atuarial aumentou também. Então, na hora que for transformar isso em renda, ele vai fazer um cálculo dentro dessa expectativa. Então, sua renda vai ficar baixinha. Não vai valer a pena. Então, jamais coloque, faça transformar sua previdência privada em renda. E tem outro porém também. Na hora que você transforma em renda, se você vier a falecer um mês depois, acabou, ninguém recebe. A não ser que você colocou conversão para filhos, que aí diminui ainda mais sua renda. Se você vou botar em renda, vou receber durante a minha vida toda, tá? E aí eu vou converter essa renda para meu filho ou para meu marido, se acontecer alguma coisa comigo. Vai diminuir ainda mais. Então não vale a pena. O que vale a pena? Chegou lá, você juntou até os seus 70 anos, 70 anos, que é o tempo que você quer começar a usufruir. Você vai resgatando tempos em tempos. Então, como a Previdência você pode fazer um resgate a cada 2 meses, então você faz o resgate que você precisa ali para 2 meses, sua tributação já vai dar 10%, você resgata, aí daqui 2 meses você resgata de novo. Existe outro investimento para você transformar em renda, caso você queira, que eu também vou ter que fazer uma live só para ele, que é o Renda Mais do Tesouro Direto, né? Que você pode também usar para fazer uma renda por 20 anos, tá? Então, existe outro, mas no caso da Previdência não vale a pena, tá? Então, deixem lá, bota lá a idade máxima 99 anos e não deixem transformar jamais numa renda, certo? Então, isso é uma outra coisa bastante importante para que vocês não cometam esse erro, tá? E aí, gente, só que não existe só a Previdência para você usar como forma de se aposentar lá na frente. Tem gente que, não gosto de Previdência, eu não vou colocar em Previdência. Enfim, não é o perfil, tem perfil para tudo. Então, a gente utiliza muito também de outros produtos, como ações, né? Ações mesmo, que você vira aí sócia daquela empresa, compra ações que paguem bons dividendos. O que são ações que pagam bons dividendos? Que tem um lucro, que tem um histórico de lucro e de distribuição desse lucro bons, e que a gente avalia ali, a gente inclusive lá, quando o cliente me pergunta, quer fazer sozinho, não quer fazer através, né, da nossa mesa, da nossa assessoria, eles me perguntam, Elô, qual são as ações aí boas pagadoras de dividendos? Ou todas as corretoras que vocês estão, o banco que você tem uma corretora, tá? Toda instituição financeira tem aquela corretora. Naquela corretora, com certeza, ela vai ter uma carteira recomendada ali de boas ações pagadoras de dividendos. Por que essas ações são melhores? Porque quando chegar lá na frente, você vai estar ali, pingando, os lucrozinhos. Tem empresa que paga em 6 meses, tem empresa que paga todo ano, mas vai lá pingando, e é a sua renda que você vai estar recebendo ali de lucros dessa empresa. Por isso que é importante saber escolher bons investimentos. Isso aí também vai ser uma live boa para como escolher boas ações para sua carteira, né, de longo prazo. Ações também, gente, é longo prazo. Ninguém fica rico, a não ser que você fique ali querendo jogar, né? Comprar, vender, isso aí. Eu não acredito, né, nesse tipo de
de forma de ganhar dinheiro no mercado, mas eu acredito muito na forma de você comprar boas ações e lá na frente você usufruir dos dividendos ou de grandes rendimentos dela. E o outro produto também seria os fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários nada mais são do que fundos, né, que são criados para administrar imóveis. Ou para, o fundo criou para construir um imóvel comercial, por exemplo. E o que ele faz? Ele capta, tá? E esse dinheiro ele constrói. E as pessoas que, né, colocaram o seu dinheiro ali naquele investimento, eles são donos de um pedacinho daquele imóvel. E aí o que vai acontecer? Esses imóveis vão ser alugados. E aí essas pessoas vão receber esses aluguéis também. Uma vantagem, os aluguéis são líquidos de imposto de renda. E eles estão em torno de 1%. Gente, quando você compra um imóvel e aluga para alguém, você recebe lá bruto, ainda não abatendo o imposto de renda, em torno de 0,4%. Ainda tem que abater imposto de renda. Aí, se tiver imobiliária, ainda tem que pagar imobiliária. Ainda tem o custo de fazer uma reforma no imóvel, ou ainda tem o custo da pessoa sair do seu imóvel, você ainda tem o tempo ali de colocar outra pessoa, você tem que pagar condomínio, PTU, enfim. No caso do fundo imobiliário, não, você é dono de um pedacinho, você recebe mensalmente ali o aluguel na sua conta, isento de imposto de renda, só que é risco. Por quê? Porque ele é negociado em bolsa, é oferta e demanda, tá? Assim como ações, os fundos imobiliários atuam, eles são negociados em bolsa de valores também. Então eu vou fazer uma aula só, né, uma live só de ações e uma live só de fundos imobiliários, porque não vai dar tempo de falar sobre os dois aqui. Mas são muito bons para esse fim de aposentadoria lá na frente, tá? Daqui 10 anos. Mas tem muito risco, gente, se a gente escolher bons e deixar. O risco de volatilidade existe mesmo, mas é por isso que a gente está aqui, para escolher bons fundos imobiliários, bons fundos de ações, ou boas ações, né? E para que você consiga ali lá na frente usufruir desses benefícios. Tá? Eu conheço, eu vejo, né, acompanho o mercado aí, pessoas que hoje já ganham, já são bem ricas, mas começaram ali ganhando R$1.000 de aluguel no fundo imobiliário e começou só a subir, eu já ganhei 60 mil de fundo imobiliário. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para você. Escolher bons ativos que lá na frente vão te dar bons rendimentos, bons frutos, uma renda boa. E você não vai precisar fazer nada. Aquilo ali, ó, vai estar só acreditando na sua conta. Então, aquilo que eu falo no planejamento, né? Ao invés de você sair, eu mereço comprar um sapato, então você merece comprar uma boa ação. Pega R$300 e compra uma boa ação, que lá na frente ela vai te dar muito mais do que um sapato. Ela vai te dar vários sapatos. E aí você vai crescendo aí a sua carteira. Esse que é o X da questão. Comece a crescer desde agora para usufruir lá na frente. Então, gente, esses três, para mim, são os melhores investimentos de longo prazo que vocês podem pensar na aposentadoria de vocês, para começar a criar agora, pouquinho em pouquinho. Ó, fundo imobiliário, tem fundo que você entra com R$10, pra você ter ideia. Tá? R$10. Aí, como que eu compro o fundo imobiliário? Na aula eu vou ensinar como compra o fundo imobiliário e como compra uma boa ação também. Você pode fazer sozinho ou você pode ter a ajuda de alguém, mas é bom você entender para que alguém não faça coisa errada para você, porque esse mercado, ele existe também algumas pegadinhas, tá? Esse mercado, quem estiver fazendo para você, não estiver usando boa fé, você pode perder mais do que ganhar com taxas, enfim, isso aí eu vou revelar nas minhas lives aí sobre esse assunto, tá bom? Mas para mim são os três tipos de ativos melhores para a aposentadoria, melhores para o longo prazo. Então, foquem neles, que eu tenho certeza que no longo prazo vocês não vão se arrepender. E diversifiquem. Não fiquem só na previdência, só na ação, só no fundo imobiliário. Diversifiquem entre eles, porque se der zebra em algum deles, em algum momento, o outro segura que a diversificação ajuda isso, tá? Então, essas foram as dicas de hoje, né? Essas foram as dicas para você montar uma boa aposentadoria. Comecem desde agora. 10 anos é um tempo
muito bom. Quem quiser a planilha vai colocar lá 10 anos, quanto que precisa para juntar, para ter o que vocês querem. É um tempo muito bom. Então aqui eu imagino que tem pessoas aí de 30, 40, 50 anos como eu, mas se quiser juntar por 10, 15 anos, com 65 anos, vai ter um bom volume para se aposentar mais tranquilo. E eu acho que é isso que a gente busca, tranquilidade na nossa, né, na nossa vida lá na frente. Então, se você quer realmente buscar uma boa tranquilidade, ter uma vida melhor, né, mais saudável financeiramente, aos 60, 65, 70 anos, comece a pensar agora, porque o tempo não volta. Então, para quem tem mais tempo, vai se beneficiar ainda mais, mas o tempo não volta. É uma das coisas mais preciosas que tem na vida, é o tempo da gente. O tempo não volta, então aproveita o tempo que vocês têm a partir de hoje. Não lamente pelo tempo perdido, não foi perdido, foi experiências, né? Experiências que vocês tiverem. Isso aí, ó, passou. Comece agora pensando no tempo daqui para frente. No que você vai fazer daqui para frente para ter uma vida financeira saudável. E não só uma vida financeira, já pensem nas outras áreas da sua vida. Pense na sua saúde. O que você está precisando fazer a partir de hoje para a sua saúde, para com 65 anos você ter uma vida ativa, ter, sabe, poder fazer as coisas que você quer fazer. Gente, eu tenho visto nas notícias, a gente 100 anos correndo. A gente já vê gente de 50 sem conseguir correr, andar, né? De 60 anos sem conseguir nem se movimentar direito. Então faça hoje o que você quer colher lá na frente. Já pensa não só, né, na sua vida, não pense somente na sua vida financeira. O financeiro é muito importante porque ele sustenta as outras bases, mas já começa a pensar também nas outras áreas da vida. O intelectual, o espiritual, começa a ter esse equilíbrio. Meditem, crie uma rotina de vida, tá? Uma rotina onde vocês faça cada coisa, né? No momento certo. Não deixa a vida te levar, tá? Porque a conta vai chegar lá na frente. E eu tô aqui para ajudar vocês a chegar feliz, bem, saudável e rica. Gente, mais uma vez, muito obrigada por participarem.